Boa noite, vamos nos achegando para mais um momento da palavra, compartilharmos a palavra de Deus. Se você tiver uma Bíblia e quiser pegá-la para estar nos acompanhando, vai se achegando aí, vai compartilhando essa live com alguns amigos, apontando aí marcando aí alguns amigos. Você que está no Instagram, manda aí um aviãozinho aí para uns 2 ou 3, para mais pessoas terem acesso. Vamos colocar esse tempo diante do Senhor, vamos orar, colocar as nossas vidas, colocar a sua vida, a sua casa diante do Senhor. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigado porque temos o privilégio de mais uma vez estarmos aqui para falarmos da Tua Palavra. Eu quero colocar cada casa, cada família, cada lar diante da Tua presença agora. Pedir que o Senhor esteja ministrando a paz em cada coração. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja restaurando cada vida. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor esteja liberando a cura do Senhor. Aqueles que estão tristes, que o Senhor esteja restituindo a alegria. Aqueles que estão desanimados, que o Senhor esteja trazendo uma nova motivação. Aqueles que de alguma forma estão travados, que o Senhor esteja liberando eles agora, no nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, que esse momento que vamos passar aqui seja um momento bom, um momento de crescimento, um momento de aprendizado, um momento de direcionamento, um momento onde o Teu Espírito possa falar aos nossos corações. Precisamos do Senhor, declaramos a nossa dependência ao Senhor. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gostaria de compartilhar a palavra de Deus hoje, uma passagem bem conhecida, que eu coloquei um título aqui de exemplo de humildade. E não tem outro exemplo de humildade na Bíblia a não ser o exemplo de Jesus. Nós falamos aí algumas semanas atrás uma série sobre Jesus, Semana passada eu falei sobre Davi, mas Deus trouxe ao meu coração esta palavra para eu falar também sobre a humildade de Jesus. O exemplo que ele deixou de como ser um líder, de como ser alguém que direciona as pessoas. É uma passagem bem conhecida. Se você tiver com a sua Bíblia aí e quiser abri-la comigo, no Evangelho de João, no capítulo de número 13. Evangelho de João, capítulo de número 13, a partir do verso 1. A gente vai estar lendo, você pode estar acompanhando aí com a gente. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha e a colocou em volta da cintura. Depois colocou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: O que eu faço não sabes agora, mas o compreenderás depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés? Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus: Aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés. No mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem o havia de trair. Foi por isso que disse:
nem todos estáis limpos. Essa passagem é uma passagem extraordinária. Eu acho muito interessante a forma que Jesus ensinava os seus discípulos, sempre pelo exemplo prático. Jesus pregava, ensinava com palavras, mas sempre ele tinha uma praticidade. Porque a prática marcava mais os discípulos do que propriamente as palavras. E só para a gente entender aqui o contexto desse acontecimento, eu já falei algumas vezes isso, mas eu vou voltar a repetir. O Evangelho de João ele é diferenciado dos demais evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos chamados sinóticos, né? Porque esse Evangelho de João ele é direcionado à comunidade joanina. Ou os discípulos de João. Esse João é o João, o apóstolo. Tá? Então, existem algumas passagens no Evangelho de João, né, direcionado à comunidade joanina, que nós não vamos encontrar nos outros evangelhos. Né? Por exemplo, o momento em que Jesus transformou a água em vinho, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? A ressurreição de Lázaro, são acontecimentos que nós só vamos encontrar no Evangelho de João. Tá? E um desses acontecimentos é exatamente esse daqui. Essa passagem quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, dando ali um exemplo de humildade. Né? Ele como líder, como mestre, ele coloca os seus discípulos acima dele. E sempre Jesus ele estava ensinando dessa forma. Em determinado momento ele fala, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para entregar minha vida por amor a muitos. Eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. Então Jesus constantemente estava dando exemplos de humildade. Aliás, né, no Evangelho de Mateus, ele fala que aqueles que estão cansados, sobrecarregados, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, meu fardo é leve, né? E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Ou seja, você quer aprender humildade? Aprenda com Jesus. Jesus ensinou como ser humilde. E ele mesmo falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, a humildade, muitas vezes, é um aprendizado. Muitas vezes nós precisamos renunciar à nossa autossuficiência, à nossa prepotência, o nosso orgulho, renunciar e aprendermos com Jesus como ser humilde. Jesus, ele abriu mão da sua glória, ele era Deus, ele estava no céu, ele não precisava fazer nada daquilo que ele fez, descer nessa terra e viver como homem. Mas ainda assim, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão de ser alguém orgulhoso e ele se rebaixou, tornando-se homem, tornando-se servo. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então tem um ensino tremendo na vida de Jesus. Vários ensinos de como sermos humildes. Né? E aqui nessa passagem, a gente vê que aconteceu quase no fim do ministério de Jesus, esse acontecimento aqui. Um pouco antes da traição de Judas, né? Jesus ele acabava de ser ungido em Betânia, naquele episódio em que ele vai na casa de Marta, Maria e Lázaro, e lá Maria ela quebra um nardo puro ali, um perfume muito caro, e ela começa a ungir os pés de Jesus e enxugar com seus cabelos. Ele havia sido já ungido em Betânia, na casa de Lázaro, né, por Maria, e no dia seguinte Jesus vai para Jerusalém e tem aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde as pessoas colocavam ramos de palmeira ali, onde ele ia passando, montado em um jumentinho. Para a gente entender a humildade de Jesus, muitos esperavam o rei em uma carruagem com soldados para destruir o Império Romano. Jesus vem para confrontar
todo tipo de pensamento que eles tinham, pensamento de arrogância, de destruir, de tomar o reinado de Roma, Jesus vem com humildade. Ele vem para estabelecer um reino através da sua pregação e do seu comportamento, da prática que ele tinha. E as pessoas deitam lá ramos de palmeira e elas vão dizendo: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E aí tem a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E aí na sequência, um pouco antes da festa da Páscoa ali, né, no momento da ceia, Jesus ele tira da parte de cima das suas vestes, ele pega uma toalha, pega uma bacia com água e ele começa a fazer um ato que, na minha visão, na minha concepção, eu penso que os discípulos, eles ficaram naquele momento ali estarrecidos. O que o mestre está fazendo? Porque os mestres da época, os saduceus, os fariseus, os mestres da lei, os epicureus, todos aqueles que exerciam um cargo de liderança, de mestre naquela época, eles não tinham muita humildade, não. Eles se sobressaíam diante dos outros. Humildade não era com eles. E quando Jesus, que era um mestre, teve essa atitude, eu penso que os discípulos ficaram estarrecidos ali. O que o mestre está fazendo? Por que ele está fazendo isso? E Jesus começa, um a um, lavar os pés dos discípulos. E olha que coisa interessante. Ele lava os pés, eu quero que você guarde isso. Ele lava os pés de Judas e ele já sabia que Judas iria traí-lo. E ele lava os pés de Judas. Ele lava os pés de Pedro e ele sabia que Pedro iria negá-lo. Ele lava os pés dos outros discípulos, com exceção de João, os outros discípulos abandonaram. E mesmo assim, Jesus, num gesto de humildade, um gesto de servidão, um ensino extraordinário, ele pega a bacia, pega a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Uma coisa, um ensino tremendo, um ensino que coloca os psicólogos em parafuso. E eu digo isso com base no livro que escreveu Augusto Cury, né? Ele fala o comportamento do Mestre Jesus Cristo era contraditório a todo tipo de comportamento dos líderes da época, dos mestres da época. Jesus lavou os pés do traidor, lavou os pés do negador e lavou os pés de desertores. Sabe por quê? Porque o comportamento dos outros não influenciava em quem Jesus era. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender. O comportamento do outro não pode influenciar em quem eu sou, no meu caráter, na minha identidade. Ah, mas ele é ignorante, ele gritou comigo, então isso aí é ele, é algo dele. Não significa que você precisa ser assim. Ah, mas olha, ele falou mal de mim, ele me criticou, ele me julgou, então, ou ela fez isso, aquilo, outro. Então, o que eles fizeram é problema deles. Você é diferente, você precisa seguir os passos de Jesus. O que os outros fazem com você não pode influenciar em quem você é. É isso que Jesus estava ensinando. Não é porque negaram, traíram e abandonaram que ele também teria o mesmo tipo de comportamento. Muito pelo contrário, ele estava ensinando as pessoas a serem exatamente o contrário daquilo que os outros eram. Jesus era um gentleman. Jesus era um mestre em excelência. E a humildade, ela estava encarnada em Jesus. Se tem algo que mexe, que movimenta, que toca no sentimento de Deus, é a humildade. A palavra de Deus diz em Salmos que um coração contrito e quebrantado Deus não despreza. Contrito e quebrantado no sentido de ser humilde, de se prostrar, de reconhecer quem Deus é em humildade e não de arrogância, de orgulho. E Jesus veio para ensinar exatamente isso. Jesus veio para nos reconciliar com o Pai. De que forma? Através da humildade.
A melhor forma de nos reconciliarmos com Deus é através da humildade. Reconhecermos quem somos, pecadores, falhos, cheios de mazelas, cheios de problemas. Reconhecermos, nos humilharmos, confessarmos, pedirmos perdão. E com certeza Deus não vai desprezar um coração contrito e quebrantado, humilde. E foi isso que Jesus veio nos ensinar. Por favor. Isso. E olha só que coisa interessante, como que Jesus, ele ensinava as pessoas através da humildade. O que nos chama a atenção aqui e o que eu gostaria que você se atentasse nesses textos que nós lemos aqui, nesses versos que nós lemos, no comportamento de Pedro. Quem era Pedro? Dá licença só um pouquinho. Estamos ligando o ar aqui porque está um pouco quente aqui pra gente. Veja só, olha o que nos chama a atenção, o comportamento de Pedro. Pedro, ele teve uma passagem com Jesus que nos chama muita atenção, que nos ensina muito. Está lá em Mateus no capítulo 16. Em determinado momento, Jesus chega e pergunta para os discípulos ali: que dizem o homem? Quem dizem os homens ser o filho do homem? O que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Quem eu sou para eles? E aí uns falaram: Senhor, alguns falam que o Senhor é profeta, Elias, isso, aquilo, outro, tal. E aí Jesus pergunta assim: e vós? O que vocês dizem? Quem vocês dizem que eu sou? E aí a palavra de Deus fala, você pode conferir lá em Mateus no capítulo 16, que Pedro, ele tem uma revelação e fala assim: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para ele e fala assim: bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, filho de Jonas, és tu, Pedro. Porque não foi carne ou sangue que te revelou esse entendimento que você está tendo, mas meu Pai que está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro. E sobre essa pedra, essa revelação que você teve, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma revelação tremenda que Pedro teve de quem era Jesus. Mas veja só, eu quero ler essa parte com você para a gente entender de que Pedro que nós estamos falando aqui, nessa passagem do lava-pé. Olha só, lá em Mateus no capítulo 16, assim que Pedro tem a revelação e Jesus fala para ele, né, que não foi carne ou sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu, né? Eu penso que ali Pedro, ele deve ter ficado assim muito alegre com o reconhecimento da revelação que ele teve, reconhecimento do mestre, né? E aí logo na sequência, Jesus começou tá no verso de número 21, diz assim, Mateus 16, 21 diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos. Pedro acaba de ter a revelação, Jesus fala para ele que ele teve a revelação dos céus, que ele iria edificar a igreja dele através daquela revelação, que as portas do inferno não iam prevalecer, que aquilo que fosse ligado na terra seria ligado no céu, aquela coisa tremenda. Na sequência Jesus fala assim, desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso nunca te acontecerá. Olha o que Jesus diz no verso 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço. Não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Peraí, Pedro acaba de ter uma revelação. O próprio Jesus fala: o meu Pai trouxe uma revelação ao seu coração. E no momento seguinte, que Jesus fala que ele teria que morrer, sofrer, morrer e ressuscitar, Pedro chama ele do lado: Senhor, não pode acontecer isso com você. O mestre chama Pedro de Satanás. Pensa comigo. E aí eu entendo aqui
a humildade de Pedro. Porque já pensou o líder chegar em você e falar para você: afasta-te de mim, Satanás. Pensa comigo aí. Se um líder seu, um pastor seu, falar isso para você, como que vai ser o seu comportamento? Será que você vai aceitar aquela correção? Logo depois de você ter uma revelação dos céus a respeito da palavra, a respeito de quem é Jesus, você ter um comportamento, talvez tentando poupar Jesus ali do sofrimento, e aí Jesus olha e fala assim: arreda-te, para trás de mim, Satanás. Chamou Pedro de diabo. Esse era Pedro. Todas as vezes que você receber uma revelação dos céus a respeito de algo que Deus quer que você faça aqui nessa terra, prepare-se, porque na sequência você vai ser perseguido e muitas vezes você vai cair nas ciladas do diabo. Por isso temos que vigiar. Pedro acaba de ter uma revelação dos céus. Na sequência, Jesus o chama de Satanás. E aí, a gente chega aqui no capítulo de número 13 de João. O mesmo Pedro. Aliás, se você que está nos ouvindo, se você almeja ser um líder, ser um discípulo de Jesus, ser um seguidor de Cristo, eu já quero te adiantar. Para que você seja líder, a primeira coisa que você precisa aprender: ser humilde e não deixar que a ofensa te tire da presença de Deus. Um líder que é uma semente para a unidade, para unificação, para andar junto, é aquele líder que não se ofende. O discípulo que veio para impactar uma geração é aquele discípulo que não se ofende. É aquele que, mesmo as pessoas falando mal dele, ele tem humildade suficiente para ouvir. Não deixar aquilo ali influenciá-lo, machucá-lo, feri-lo. Mas que esteja pronto para agir com atitudes de humildade, até mesmo diante do ofensor, perdoando aquele que lhe ofendeu. É o exemplo de Pedro. Teve uma revelação. Na sequência, Jesus o chama de Satanás. E Pedro estava ali. Porque ele sabia quem era Jesus. Um líder que vai impactar uma geração nesses últimos dias é um líder que não se ofende. É um discípulo que não se ofende. Que não se deixa ofender. Que não deixa as flechas lançadas, as palavras torpes lançadas, criar raiz no seu coração. É aquele líder que é rápido em se arrepender e é rápido em liberar perdão. É esse líder que vai ser uma semente para a unidade. E aqui acontece algo interessante aqui, veja só. Vou tomar um pouco d'água aqui. Enquanto isso, vou pedir para você compartilhar com algumas pessoas aí essa palavra. Algumas pessoas que precisam entender que elas precisam ser humildes. Compartilhe aí com uns 2 ou 3 amigos. Manda aí, você que está no Instagram, manda aí o aviãozinho aí, a cartinha para uns 2 ou 3. Mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra e aprender a ser humilde com Jesus. Exemplo de humildade, Jesus. Enquanto eu tomo um pouquinho de água, você compartilha aí com as 2 ou 3 pessoas. Veja só, olha só a oscilação de Pedro. Pedro tem uma revelação, no momento seguinte, Jesus o chama de Satanás. Ele quer impedir Jesus de cumprir o propósito pelo qual ele veio nessa terra. Então a gente começa a perceber que, por conta dessa oscilação, Jesus estava sempre tentando ensinar algumas coisas para os discípulos, especialmente para Pedro. E aí aqui nessa passagem que nós lemos aqui de João, capítulo 13, Jesus dá uma lição de humildade aqui, né? Mostra para os apóstolos ali que primeiro eles precisavam aprender a lavar os pés dos outros.
dos discípulos. Nós conseguimos vislumbrar aqui que o primeiro entrave, o primeiro obstáculo de Pedro aqui é que ele não conseguiu ser convencido, ele não foi convencido a deixar que Jesus lavasse os seus pés. Pedro não quis deixar Jesus lavar os seus pés. E muitos de nós, veja só, esse acontecimento aqui é o foco dessa palavra de hoje à noite. Exemplo de humildade. Muitas vezes, muitos de nós não temos problema, veja só, quero que você entenda. Às vezes nós não temos problema nenhum de lavar os pés do outro. Mas muitas vezes nós temos dificuldade de deixar que as pessoas lavem os nossos pés. E eu vou te explicar por quê. Alguns têm dificuldade de lavar os pés do outro, de se prostrar. Porque para lavar os pés você tem que se prostrar. Você tem que se ajoelhar. Naquela época não tinha uma cadeirinha, um banquinho. Tinha que se ajoelhar ali. Posição de humildade. Algumas pessoas têm essa dificuldade de lavar os pés. Mas, veja só, a maior dificuldade não é lavar os pés, mas é deixar que os seus pés sejam lavados. Porque quando você lava os pés do outro, o que aparece é a sujeira do outro e não a sua. O que aparece é a mazela do outro, é o defeito do outro, é a falha do outro e não a sua. E você estaria ajudando a tirar a falha do outro, a sujeira do pé do outro. Por isso que Pedro teve dificuldade. Senhor, nunca o Senhor vai lavar os meus pés. Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Porque, Pedro, para você aprender a lavar os pés dos outros, a ajudar os outros, a socorrer os outros, a conduzir os outros, a orientar os outros, a aconselhar os outros, primeiro você precisa ser curado, Pedro. Primeiro você precisa ser limpo, você precisa ser orientado, você precisa ser aconselhado, Pedro. Olha o que Jesus está falando aqui. Tem muita gente querendo ajudar muitos outros, mas não se deixam ser ajudados. Como diz a própria palavra, um cego não pode conduzir outro cego, um doente não cura outro doente. Alguns estão precisando de cura, de que os pés sejam lavados. Eles até querem ajudar a lavar os pés dos outros, mas não se deixam lavar os pés, porque aí vai aparecer a sua sujeira. E o orgulho não deixa que a sua sujeira apareça. Onde já se viu? Eu sou um líder. Onde já se viu falar para a pessoa que eu sou um pecador, que eu falhei, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo outro? Não, olha o escândalo para a igreja. Escândalo é você viver no oculto com seus pecados no oculto, com as suas pornografias, com as suas mentiras, com os seus adultérios. Isso é escândalo. Todos nós precisamos de alguém para lavar os nossos pés. Todos nós precisamos de alguém que lave os nossos pés. Vai ser um líder, um pastor, aquele que tem uma autoridade sobre a sua vida. Nós precisamos prestar contas. Não existe ministério independente. Todos nós devemos prestar contas. Agora as pessoas estão querendo exercer ministérios sem ter a quem prestar contas. Tem pastores, vários, que são pastores de igreja, mas não prestam conta para ninguém. Não tem um pastor para impor as mãos sobre eles e orar por eles. Não tem alguém para ir lá e lavar os pés deles. Jesus deu o exemplo. Como mestre supremo, superior, ele lavou os pés. Exemplo de humildade. Ajude. Lave os pés dos outros. Mas veja só, deixe-se lavar também. Deixe-se ser corrigido. Deixe-se ser exortado. Deixe um líder chegar e colocar o dedo na sua ferida e mostrar que muitas vezes você está errado nas suas decisões, nas suas práticas e nos seus comportamentos. Não viva uma vida independente, achando que sabe tudo, achando que pode tudo. Não, cada um de nós precisamos de pessoas que lavem os nossos pés, que mostrem, muitas vezes, a sujeira
que há nos nossos pés. Para finalizar, veja só, Pedro fala assim, Senhor, então, já que ele fala assim, verso de número 9 diz assim, respondeu Simão Pedro, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. E aí Pedro é oscilante, ele é radical, né? Ele sai de um extremo, vai para o outro. Jesus queria lavar os pés, ele então lava as mãos, a cabeça também e tal, né? Ele era tempestuoso, né? Bem temperamental, bem sanguíneo, né? E aí Jesus fala assim, Pedro, veja só, aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés, no mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. O que Jesus está querendo ensinar para Pedro aqui? Pedro, você já se batizou, você já se banhou nas águas, não precisa lavar mais nada. Mas, Pedro, independente se você já se batizou, teve uma vida de confissão de pecado, a entrega da sua vida ao Senhor e Salvador, veja só, no decorrer da caminhada, no processo da caminhada, muitas vezes nós vamos esfriando, Pedro. Nós vamos praticando coisas que às vezes nós não estamos vendo como pecados. E isso começa a sujar os nossos pés, Pedro. Muitas vezes na nossa caminhada nós não temos o mesmo ímpeto do início, como diz o apóstolo João lá na igreja de Éfeso, quando Jesus fala assim, tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. No começo a gente tem o ímpeto, a gente tem a garra, a gana, mas os problemas aparecem, os obstáculos surgem, começam a aparecer as dificuldades, problemas familiares, problemas financeiros, problemas conjugais, problemas profissionais, e muitas vezes isso vai nos esfriando e isso vai fazendo com que nós vamos sujando os nossos pés. Muitos até voltam às práticas que tinham antes de conhecer a Jesus, e isso vai sujando os seus pés, ou seja, a sua caminhada vai sendo maculada, a sua caminhada já não é mais uma caminhada de santidade, é uma caminhada em cima do muro, não é frio e nem quente, uma hora está cheio de Deus, mas outra hora está no pecado, e vai ser necessário alguém chegar e ter que lavar os nossos pés. Não precisa lavar o corpo inteiro, pois já se banhou, aquele que se banhou, ou seja, e Jesus completa ainda, ele fala assim, pois ele sabia quem o havia, Jesus sabia quem o havia de trair, e Jesus estava falando assim, que nós somos lavados cotidianamente pela palavra. A palavra é a água que limpa, que nos refrigera, que tira toda a sujeira. Você não precisa lavar o corpo porque a palavra está te limpando. Mas na sua caminhada, em alguns momentos você vai oscilar. Você vai voltar para o pecado. Você vai sujar novamente seus pés. E você vai precisar de alguém que te confronte. Que mostre para você que você está errado. Que mostre para você os pecados que você está praticando, às vezes sem perceber. Uma mentirinha ali, um pensamento torpe ali, um desejo promíscuo ali, um engano ali, às vezes dentro da própria casa, uma pornografia, um adultério, e assim por diante, e os pés vão sendo sujos. E nós vamos precisar de alguém que chegue em nós e coloque o dedo na ferida e lave os nossos pés. Você está errado, você está se afastando dos caminhos do Senhor. Retorne enquanto é tempo. É isso que Jesus veio nos ensinar. Talvez possa surgir o questionamento com base naquilo que o próprio Jesus falou, né? Olha só o verso 14, ele fala assim, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Pastor, veja só, mas se eu já estou limpo pela palavra, por que é necessário lavar os meus pés? É isso que nós precisamos entender hoje. Você já se converteu? Amém, tranquilo. Mas a caminhada do dia a dia vai empoeirando os nossos pés. É uma película de poeira hoje, outra película amanhã, e daqui a pouco vai impermeabilizando a sua sensibilidade, que você não percebe que você está pecando.
Que você não percebe que você voltou para o pecado. Você está entrando numa apostasia. Está lavado pela palavra, não está em pecado, afundado no pecado, vivendo uma vida em pecado, desviado, só que não sente mais o frescor da presença do Espírito Santo, da caminhada, de servir a Deus como você sentia antes. Então você precisa que os seus pés sejam lavados. Às vezes você serve a Deus por consciência de ter sido lavado, mas não está sentindo o frescor. Aquele fogo do Espírito que você sentia no começo. E para manter o frescor dessa caminhada, para manter o fogo do Espírito aceso, você vai precisar que um líder aponte que você está errado. Que um líder venha lavar os seus pés e tire essa poeira que muitas vezes está deixando você sem sensibilidade ao pecado, que está tenazmente te rodeando, como diz Hebreus. E você não está percebendo. Um homem e uma mulher de Deus vão precisar ser desenvolvidos e ajudados por alguém. Alguém, o homem ou a mulher, eles vão precisar que um líder esteja à frente deles, esteja sobre eles, esteja orientando, esteja corrigindo quando necessário, esteja exortando. É isso que Jesus veio ensinar. Pedro, não precisa lavar o corpo todo, só os pés, porque na caminhada você praticou algumas coisas que fez com que os seus pés se sujassem novamente. E é por isso que eu estou aqui. Atitude de humildade. Atitude de humildade. Não existe ministério independente. Você precisa ser pastoreado. Você precisa ser orientado, ensinado, exortado, quando necessário, repreendido e corrigido. Em outras palavras, você precisa de alguém para lavar os seus pés em alguns momentos da sua caminhada. Só quem tem humildade permite que isso aconteça. Olha só, existem níveis de humildade. O primeiro nível de humildade é aquele onde você se prostra, se ajoelha e lava os pés do seu próximo. Um nível maior de humildade é quando você permite que o próximo lave os seus pés. Porque, como eu disse, quando você lava os pés do seu próximo, o que aparece é a sujeira dele e não a sua. Mas quando alguém vem lavar os seus pés, aí aparece a sua sujeira, as suas mazelas, aquilo que você pratica no escondido, aquilo que você não quer que ninguém saiba, mas que Deus já sabe todas as coisas. E o próprio Evangelho de Mateus diz que as coisas praticadas no oculto serão proclamadas nos telhados. Então cuidado, permita que alguém lave os seus pés, que alguém exponha a sua sujeira, ou melhor, exponha a sua sujeira a alguém de autoridade, um líder, um pastor na sua vida, alguém que quer o seu bem, para que o diabo não tenha nada do que te acusar no dia do juízo final. Que Deus abençoe a sua vida, que você aprenda com Jesus esse exemplo de humildade. Lavar os pés como o mestre fez, mas em determinados momentos deixar os seus pés serem lavados pelo seu líder, pelo seu pastor, pelo líder de célula, o pastor da IBD, o líder do louvor, o líder não sei de onde, alguém que é autoridade sobre a sua vida. E se você que ainda não tem uma congregação, uma igreja para estar frequentando e não tem um líder, procure com urgência, entregue a sua vida a Cristo. Ele é o exemplo de humildade. Aliás, entregar sua vida a Jesus também é uma prática de humildade. É reconhecer que Ele é Senhor, que Ele morreu na cruz pelos seus pecados e que Ele quer te dar a vida eterna. Você reconhece, desce do seu pedestal, abre o seu coração e com certeza a salvação vai chegar para a sua vida. E aí Deus vai colocar pessoas com autoridade para te orientar, para te ensinar, para pastorear você.
Não para te explorar, não para ficar rico com a sua lã, mas para orientar e levar você para pastos verdejantes, para que você cresça e você aprenda que Deus é um Deus que cuida de vidas. É isso que Jesus veio nos ensinar. Exemplo de humildade. Siga o exemplo do Mestre. Aprenda a ser humilde com Ele. Lave os pés do seu próximo. Mas deixe também alguém lavar os seus pés. Amém? Deus abençoe. Tem pedidos de oração aqui. Meu Deus. Tem bastante pedido aqui. Hoje nós começamos uma campanha de 21 dias de jejum e oração na igreja. Tá? Primeira Igreja Batista, PIB, pastor Ivo Vicente. E vai ter oração de segunda a sexta às 18h15. Das 18h15 até às 19 horas. Vai ter oração lá na igreja. Hoje já teve. Infelizmente não deu para eu participar porque eu estava trabalhando, mas o meu amigo Guilherme, que está aqui comigo, ele participou e tinha uma galera lá. Por que essa campanha de oração, pastor? Porque tem muitas pessoas precisando das nossas orações. Tem muitos amigos que estão adoentados. Tem muitos amigos que estão com parentes doentes. Tem muitos amigos, muitas famílias que estão perdendo entes queridos. E a igreja precisa se levantar nessa hora, é agora. Esse é o momento da igreja se levantar, interceder, repreender esse principado que tem assolado e tem ceifado vidas. Esse é o momento da igreja assumir o seu papel. 21 dias de jejum e oração. Do dia 14 até o dia 4 de julho. Estaremos orando, intercedendo e tem um cronograma de jejum e oração. Se você tiver interesse, você nos procura que a gente manda para você como vai ser. Essa semana vai ser o jejum de um determinado alimento, a semana que vem outro, na outra semana outro. Nós vamos estar em jejum e oração por essa cidade, pelas famílias, pelas vidas. Nós vamos nos colocar na brecha por essas vidas, porque é para isso que Deus nos chamou. Olha só, o tanto de pessoas que estão precisando de oração na área da saúde. Ana Ivone, Patrícia Souza, Adriana Neres, nós vamos orar por todas essas vidas aqui que eu estou falando. O Aldo Maia, Luciana da Silva, o Fernando, pai do Mateus, Michel Negrini, Joel, Shirley, Alzira Fialho, o Rodrigo Assano, filho do Coja, ele está lá em Araçatuba, está entubado. A Mônica e a Letícia, que são a esposa e a filha do Rodrigo, elas também estão com Covid, mas elas estão em casa, estão estável, né? A Luísa Maria Fernandes, conhecida como Lalia, Daiane Ferreira, Arnaldo, Fátima Pérez, Júlio, João Casanova, André de Agostini, Orlando da Silva, Alex de Araçatuba, Fernando, Sebastiana de Freitas, Viviane Vissani, seu esposo, Igor, filho da Miriam. É a Miriam dentista? Milene, Túlio, Isadora e Theo de Ilha Solteira. Alguns desses daqui, meus amigos, estão entubados. Outros estão na UTI. Muitos aqui contraíram esse vírus Covid, estão fazendo um tratamento em casa. Nós vamos orar. Flavinho, meu amigo Flavinho, lá de Rio Preto, pede oração por sua vida e da sua esposa Cláudia. Lucineide, minha prima, pede oração por sua vida e todos da família. A Keila Fucal pede oração pela sua família. Verdade. A Keila perdeu o pai. Nosso amigo Luizão, foi vereador aqui na cidade. Muito amigo da família da minha esposa, né? Vamos orar pela Keila, Luísa, o pessoal todo, para que Deus possa estar confortando o coração deles, né? Eu fiquei sabendo agora também que faleceu o seu Antônio Garbellini. Nós vamos orar pela filha, né? Eliane Garbellini, sua filha também, para estar consolando. A irmã Ana Santana pede oração pela sua vida e pelo seu esposo, meu amigo Sebastião Santana. Vamos orar. Olha só, tem bastante gente pra gente orar aqui. Vamos orar. Eu quero orar, não posso esquecer. Quero orar pelo Beto, pela Márcia, que estão lá no Japão. O Anderson, que está lá em Hortolândia com a Pri, sua filha. O Orlando está lá em Rondonópolis. Meu primo Alan, que está lá em Costa Rica com a sua família. O Juninho, que está lá em Rio Preto com a
com a Antonella e a Camila, o Isaías, o Paulo, que estão lá no Japão, o Anderson, que está no Japão, Elvis, Tati, Nicolas e Sofia, que estão lá em Portugal. Vamos orar por eles. Fabinho e Adai, o Francisco e o Demetrio, que estão lá em Portugal também. Vamos orar por essas vidas, colocar essas vidas diante do Senhor. E Deus, que é o Criador dos céus e da terra, que tem todo o poder. O salmista Davi, em determinado momento, falou assim: olhei para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É Ele que é o nosso socorro. É Ele que vai alcançar essas vidas aqui. E a vontade dEle vai ser feita. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu quero colocar diante do Teu altar cada uma dessas vidas. Meu Deus, nós não temos a quem recorrer a não ser o Senhor. Por favor, visita, Deus, cada uma dessas vidas. Deus, aqueles que estão entubados, aqueles que estão na UTI, aqueles que estão, Deus, ó Pai, precisando de oxigênio, aqueles que estão em casa. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, visita cada uma dessas vidas, Pai. Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida do Beto França, meu amigo, que trabalha lá comigo. Visita ele, Pai. Restaura a saúde dele, cura ele por completo, Pai. Deus, cada uma dessas vidas, aqueles que estão lá no Japão, Deus, aqueles que estão em Portugal, Deus, o Flávio e a Fernanda que estão lá na Austrália. Pai, visita cada uma dessas vidas, meu Deus. No nome de Jesus, cuida, proteja, restaura a saúde. Deus, console aqueles que perderam seus entes queridos, que perderam algum familiar. Oh, Senhor, só o Senhor nesse momento, através do Teu Espírito, para trazer consolo, para trazer conforto a esses corações. Tem compaixão, Pai. Tem misericórdia. Repreenda esse mal. Repreenda, Deus, ó Pai, esse vírus diabólico, Pai. Em nome de Jesus, dê sabedoria aos médicos. Deus, a esse pessoal que trabalha em laboratório, aos cientistas, Deus, ó Pai, para que Deus, eles possam produzir uma vacina, Deus, eficaz, que proteja-nos, Pai. No nome de Jesus, coloca a Tua mão, meu Deus. Nós, como igreja, queremos levantar as nossas mãos, Deus, para Te adorar. Mas queremos também levantar a nossa voz e clamar ao Senhor pela Tua misericórdia, Deus. Clamar ao Senhor pelo Teu poder, pelo Teu milagre, Pai. No nome de Jesus. Visita o Rodrigo, Pai, que está lá em Araçatuba. Tira ele, Deus, ó Pai, dessa situação. No nome de Jesus. Oh, meu Deus, coloca a Tua mão sobre essas vidas. Coloca a Tua mão sobre cada uma dessas vidas. Nós apresentamos essas vidas diante do Teu altar. E eu apresento cada casa, cada família, cada um que nos acompanhou. No nome de Jesus, traz a Tua paz. Traz a Tua paz. Traz a Tua paz. Que cada um entenda, Deus, ó Pai, que proteção nós vamos ter 100% apenas no Senhor. Que cada um tenha essa convicção. E que cada um possa, Deus, ó Pai, se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Ti, Pai. Porque é a melhor decisão a tomar nesse momento. Visita cada coração. Visita cada vida. Visita cada casa e cada família. Obrigado por esse tempo que passamos aqui. Que o Teu nome continue a ser glorificado através das nossas vidas. Abençoa a vida do Guilherme. Abençoa a vida da Luciana, da Duda. Abençoa o Zé. Abençoa a Valéria. Toda a família, Pai. Cuida de nós. Cuida de nós. Cuida da minha esposa. Cuida do meu filho. Cuida da minha casa. Nós queremos Te servir, Pai. E precisamos da proteção do Senhor nesse momento. Amém. Clamamos a Ti, Deus, na certeza e na convicção de que o Senhor já ouviu as nossas orações, Deus, ó Pai. E que o Senhor já está movimentando os céus e a terra, Deus, ó Pai, para abençoar cada uma dessas vidas. A nossa oração é no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Veja só, eu tenho algumas dessas canecas aqui, dessas branquinhas, com bigodão, Biamém, né? E eu vou fazer uma promoção. Tem umas que estão com alguns detalhinhos aqui, e eu vou fazer uma promoção. Se você não tem ainda a caneca do Biamém, seja homem, do bigodão, olha só. Essa é a sua oportunidade. Eu vou fazer uma promoção, eu acho que eu devo ter umas 10 canecas dessas aqui, dessas branquinhas, e eu vou fazer por R$15 essa caneca. Você não pode perder essa promoção. R$15 para você tomar um chá, tomar um leite. Essa caneca aqui é fera, tá? Vou fazer essa promoção. Tem alguns detalhinhos aqui, mas o versículo está aqui. Quando eu era menino, eu agia como menino. Mas quando deixei de ser menino e passei a ser homem,
Passei a ser homem, deixei das coisas de menino. Seja homem. Promoção, preço promocional, R$ 15. Você manda aí uma mensagem aí no meu direct, aí, no meu privado, que aonde você tiver eu vou levar. Aqui dentro da cidade, tá? Aqui dentro da cidade, onde você tiver eu vou levar. R$ 15 uma caneca dessa, é um ótimo presente. Tá? O preço normal é 30. Estamos fazendo uma promoção pela metade do preço. Amém? Deus abençoe. Até segunda-feira que vem. Se assim, Deus... Sim, a partir de agora nós vamos dar uma encurtada na nossa live, tá? Nós vamos ter um tempo aí de 20, 25 minutos da palavra e vamos ter um pouco tempo a mais de oração pelas vidas, tá? Deus nos deu uma direção através do nosso pastor, nós estamos em obediência e vamos fazer isso daí. E eu sei que Deus vai te abençoar. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.